Queridos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês que está sendo assim um desafio novo para mim, ao mesmo tempo que eu vejo as promessas do Senhor cumprindo sobre a minha vida. Não é fácil. E assim, as pessoas têm uma visão, é professora, mas é assim, eu tô começando um novo ciclo na minha vida, que é estudar assim, aprofundar um pouquinho mais nas escrituras do Senhor, não ler mais só superficial como a gente lia, né? E então assim, eu quero pedir para vocês que vocês tenham paciência comigo, eu também vou aprender com vocês, tá? Nós vamos fazer uma oração e eu vou começar a ler com vocês a nossa escola dominical. Meninos, nós já temos 3 lições atrasadas. No próximo domingo agora já seria a 4ª. Só que assim, essa lição de agora, ela vem falando sobre o livro de Josué, que ele foi o primeiro líder, né, que o Senhor levantou na terra em 1400 a.C. Então assim, e ele foi um grande líder, ele foi um servo do Senhor, ele teve confiança no Senhor e ele teve êxito, né? Ele foi feliz. Então assim, essa lição, ela vem falando sobre o livro de Josué, o grande líder, né, espiritual que Deus levantou naquele tempo. Mas assim, vamos fazer uma oração pra gente começar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Pai, por todas as promessas, por todos os milagres realizados, por tudo de bom que o Senhor tem feito. Agradeço, Pai, pelo ar que respiramos, agradeço por estarmos vivos, Pai, e de pé. Senhor, agora nós vamos estudar sobre a lição da escola dominical, sobre a primeira lição, falando sobre o líder Josué que o Senhor levantou. Oh, Pai, como é maravilhoso aprender de Ti, como é maravilhoso mergulhar nas Sagradas Escrituras. Pai, eu te peço que abra o meu entendimento, abra o entendimento dos jovens, que eles possam entender, Senhor, que seja de uma forma que caia, Senhor, na sua mente e no seu coração como uma sementinha, que comece a ser gerada. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abre o nosso entendimento para que possamos entender da Tua palavra, Senhor. Assim eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Bom, meninos, então é assim, a nossa primeira lição aqui da nossa revista, como eu já comentei, do livro, sobre o livro de Josué, né? Então o título da lição é o livro de Josué, Tempo de Conquista. O texto do dia diz assim, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. A síntese fala assim, os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Meninos, é a lição 1, tá? A agenda de leitura da semana, que nós já estamos atrasadinho, que seria para segunda-feira, é Josué 1:6, que diz assim, a vitória depende do esforço. Depois, terça-feira, 1 Crônicas 29:11, que diz, a vitória pertence a Deus. Quarta, Salmos 27, que diz assim, a confiança no Senhor é a base da vitória. Quinta, Salmo 44:3, a vitória é para quem Deus se agrada. Quinta-feira, Salmos 44. Quinta-feira, Salmos 44, versículo 3, que diz assim, a vitória é para quem Deus se agrada. Sexta-feira, Provérbios 21:31, a vitória vem do Senhor. Finalmente, sábado, Eclesiastes 9:11, aproveitando as oportunidades para ter vitória. Meninos, eu conversei com o Matheus e estava explicando para ele, até pedi que ele colocasse lá no nosso grupo de jovens, para que vocês se esforçassem e tentasse ler também o livro de Josué. Ele já havia lançado uma proposta para a gente ler o livro de Mateus e, se quisesse, também Provérbios. Então agora eu queria pedir para vocês, se vocês podem ler junto com a gente o livro de Josué. É um livro maravilhoso, de conquista e de vitórias. Então assim, que vai fortalecer a nossa fé. Eu queria pedir para vocês que, se em nome de Jesus vocês quiser, passa a ler o livro de Josué, que a gente vai conseguir entender melhor e viajar lá naquele tempo antigo também. Meninos, a revista
os comentários dela, eu estava comentando também com o Matheus, com a pastora, assim, o comentarista, ele é super prático, ele fala mesmo só o principal, e são coisas importantes que nós precisamos saber. Então, assim, eu ainda não consigo só explicar para vocês, mas, assim, é uma lição muito boa, e o que vem escrito aqui é necessário que saibamos, amém? Então, vamos lá, o texto bíblico, ele começa em Josué 1, e o versículo do 1 ao 6, que diz assim, ó: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui como Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, e nem te desamparei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Daí o comentário da lição de introdução vem dizendo assim, ó: Moisés libertou os israelitas da escravidão e, após a travessia do Mar Vermelho, guiou-os pelo deserto, rumo à terra prometida. Caminharam por cerca de 40 anos, quando toda aquela geração adulta de ex-escravos morreu. Entretanto, diferentemente de outros povos, queria preservá-los para si, pois havia prometido que deles descenderia o Salvador do mundo. Então o Senhor levantou uma segunda geração, a qual foi adestrada no deserto. Ali os novos hebreus viram grandes milagres de Deus, conheceram a rebeldia de seus compatriotas e o resultado funesto que adveio para os desobedientes. O tempo passou, morreram Miriam, Arão e Moisés, e Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo. Logo depois ele enviou 2 espiãs à milenária cidade de Jericó, com o objetivo de estabelecer estratégias para a sua primeira guerra, como líder dos hebreus. Depois de haverem atravessado o Rio Jordão nesta série de lições, conheceremos as vitórias e conquistas do líder Josué e de todo o povo de Deus rumo a Canaã. Amém? Esse é o comentário. Aqui, irmãos, aqui a introdução, meninos, eles vêm falando que o povo caminhou no deserto por 40 anos. Mas mais na frente na lição a gente vai ver por que eles caminharam 40 anos no deserto. Porque eles eram desobedientes, muitas vezes eles deixaram de acreditar nos milagres do Senhor, algumas vezes falavam coisas que não agradavam ao Senhor. Mas na frente na lição a gente vai ver sobre isso. Então, o primeiro tópico, o tópico 1, é o livro de Josué. Daí vem lá, visão panorâmica. É uma visão ali daquela terra, por onde ele passou, do que era aquela terra na verdade. Ó, Josué é o primeiro dos livros denominados históricos das Sagradas Escrituras. É o primeiro que eu havia comentado com vocês, né? Segundo os estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta do ano de 1400 a.C., data aproximada da destruição da cidade de Jericó. A maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, Josué, filho de Nun, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo seu final, no qual se narra o seu falecimento. O livro de Josué o livro de Josué continha narrando a história dos hebreus. Após a peregrinação de 40 anos, descrita no livro de Números, entre Números e Josué, há apenas um longo discurso de Moisés, com alguns fatos pontuais, dentre eles a morte de Moisés. Josué apresenta aspectos singulares indispensáveis a uma vida cristã saudável, pois os princípios espirituais neles inscritos e os eventos registrados servem de ensinamento, admoestação e conforto para os cristãos de todas as épocas. Eu tinha notado aqui o que é admoestações para vocês, depois eu vou achar para falar.
como era, essa palavra aqui, a de demonstração, é de obediência, é de caminhar, é de estar inserido num grupo caminhando, estar junto. Como era o mundo na época? É o tópico, já é o item 2 do tópico 1, né? Então, como era o mundo na época? Essa parte, meninos, é um pouquinho cansativa porque ela tá falando de quilômetros, de contas específicas. Mas é bom sabermos, não é demais, não. E assim, são coisas principais, como eu comentei com vocês, que eles já salvaram pra gente. Então, vem dizendo assim, ó. Segundo pesquisas históricas, quando Israel transpôs o Rio Jordão, por volta de 1400 a.C., muitos povos já estavam em estágio civilizatório, bem mais avançado, mas outros, por seu turno, sequer existiam. No Japão, a primeira fase da civilização Jomon chegava ao seu apogeu. Em vários lugares da Europa, as populações começaram a erguer vilas fortificadas. No Peru, por mais ou menos nesse período, foi iniciado o uso de instrumentos de metais, porém não havia civilização na América do Norte, sendo que o primeiro povo surgiu no México, os Olmecas, por volta de 1500 a.C., e o Império Assírio viria a surgir 1200 anos antes de Cristo. E somente em 21 de abril de 753 a.C. seria fundada a cidade de Roma. Então, naqueles idos, o Egito era um país rico, não obstante houvesse período a mão de obra escrava dos hebreus. Quando a Babilônia e a Assíria, que ao longo da história destruíram muitas nações, hoje não mais existem Israel, porém uma nação formada inicialmente por ex-escravos, mostrou ser um projeto de que deu certo, sendo atualmente um país de primeiro mundo. Aquilo que o Senhor separou, aquilo que o Senhor abençoou é abençoado, e nós podemos ver isso. Essa terra, ela foi prometida e abençoada há 1400 a.C. E hoje nós já estamos no ano de 2220. Podemos ver as promessas do Senhor se cumprindo, porque aquela terra é uma terra abençoada. Até hoje, o Egito é um país de primeiro mundo, ele é abençoado. Então, as bênçãos do Senhor é para a vida. Ela, assim, o que o Senhor faz é praticamente assim, nesse sentido, é eterno, né? Ele abençoou e é abençoado até hoje. Daí no tópico, no 3, vem dizer assim, ó. O território de Canaã, a denominada Terra Prometida, tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura e ficava a 480 quilômetros do Egito. Para o sul e a 1.100 quilômetros para o nordeste encontrava-se Nínive, a famosa cidade lá de Jonas. E para o leste também a 1.100 quilômetros a Babilônia. Mas, além, a 1.600 quilômetros, localizava-se a Pérsia. Para o noroeste, a 1.300 quilômetros, a Grécia. E após, a 2.400 quilômetros, a cidade de Roma, fundada posteriormente à conquista da Terra Prometida. A Terra Prometida era uma estreita faixa de terra no Oriente Médio. Deus poderia ter prometido que eles iriam conquistar o mundo, mas não. O Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para o seu povo fazer, a diferença na terra. Por isso, ao longo da nossa história, Israel nunca se notabilizou como povo conquistador, como outras nações. Os hebreus sempre buscaram, até os dias de hoje, somente a herança prometida por Deus. Aí aqui assim me perguntando assim, ó, por que Deus não estabeleceu a Terra Prometida com dimensões continentais, mas preferiu dar uma estreita faixa de terra entre as nações poderosas? Por que ele fez isso? Olha, assim, meninos, Deus, ele não anelava que os seus filhos dominassem o mundo, mas que prosperassem no lugar onde foram plantados e abençoados por todas as nações da terra. Esse era o desejo do coração do Senhor. Ele anelava que eles prosperassem ali onde eles estavam. Aí nós vamos lá para o segundo item, que é o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. O propósito. O livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Agora o povo parecia estar cheio de fé e mais único.
Assim, Josué, o escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado do milagre da travessia do Jordão, porque eles tinham que atravessar o Jordão, né? Josué, quando ele começou a conduzir o povo, ele já tinha, como que eu posso dizer, essa barreira para passar, né? Para transpor, para superar, né? E assim Josué, o escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado, do milagre da travessia do Jordão, a devoção e a obediência do povo, bem como das campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. Mais tarde o salmista declarou: pois não conquistar a terra pela sua espada, nem o seu braço salvou, e sim a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Está lá em Salmo 44, versículo 31. O livro também tem o propósito de mostrar toda a caminhada ministerial de Josué, bem como apresentar detalhes das muitas batalhas e das condições nas quais a terra não apenas foi conquistada, mas também divididas em áreas tribais. Por fim, Josué se despediu dos hebreus, conclamando-os a que servissem fielmente ao Senhor. O livro de Josué possui uma clara divisão interna, bastante útil para entendermos os estágios da saga dos hebreus rumo a Canaã. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, podemos dividir o livro de Josué da seguinte maneira: 1. Preparação para a conquista. Daí vem um item lá, preparando o povo. Aí vem o segundo item, preparando a estratégia. Depois vem 2, a conquista efetiva. Primeiro item da conquista efetiva, as primeiras cidades. O segundo item, os gibeonistas e os restos da terra. Daí 3, a divisão da terra. Qual que era o primeiro tópico pela divisão da terra? Uma porção de terra para cada tribo. 2, as instruções especiais para a cidade de refúgio, os levitas e as tribos a leste do Jordão. Que eram assim, as instruções especiais para a cidade de refúgio, os levitas e as tribos da leste do Jordão. E a mensagem final de Josué, que diz assim: as últimas palavras de Josué, a renovação do concerto. Obstante essa excelência de visão do livro de Josué, é necessário 2 acréscimos ao chamado de Josué: o seu falecimento. Tais episódios funcionam como introdução e conclusão dessa extraordinária obra literária, a qual, por sua importância, transpôs os milênios e continuará ensinando gerações de servos de Deus. Qual o valor disso? Qual o valor do livro, né? O livro de Josué tem um extraordinário valor histórico, por narrar como o povo de Deus atravessou milagrosamente o Rio Jordão, no período das cheias, a queda de Jericó, bem como a conquista e divisão da terra prometida. Ao contar essas histórias, Josué não omitiu nenhum dos seus erros, para demonstrar que, embora não tenham feito algumas escolhas equivocadas, Deus nunca perde o controle da história final. Como disse Paulo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Que está lá em Romanos 8:28. O livro de Josué é importante para a nossa vida devocional. Pois o que é devocional? O nosso emocional com Deus, para que possamos ter intimidade, confiança, conversar com o Senhor, sermos íntimos do Senhor. Não eu, irmã Dulce, mas você, menino, você, menina, os meninos novinhos, as meninas novinhas, que vão chegando cheio de vigor, cheio de expectativas. O Senhor quer fazer de vocês também grandes líderes. Nós vamos embora e vocês vão dando sequência. Nós, o Senhor vai levar para descansarmos no céu, porque a idade chega para todos. E daí vem vocês, que é a próxima geração, que vai fazer a diferença também no mundo. Nós fomos chamados para isso. O Senhor tem feito comigo, tem feito com outros irmãos, Ele também fará com vocês. Tanto com os meninos como as meninas. Todos são abençoados por Jesus. Vocês são uma bênção. E o Senhor, Ele tem, assim, alegria, né, em ver vocês. E Ele vai continuar cuidando para que vocês venham cada vez mais crescer na presença do Senhor. Não é fácil, mas nada na vida da gente é fácil.
Mas se estivermos com Jesus, o fardo se torna leve, a alegria vem. Como eu comentei um outro dia na igreja, não sei se todos vocês já estavam, que é assim, a gente luta dizendo que a gente vai para a igreja para a gente ter salvação eterna, para a gente ir morar no céu, mas assim como uma obrigação. Não, nós não podemos crescer, meninos, com essa raiz no nosso coração. A gente tem que crescer com a sementinha no nosso coração assim. Eu vou para a igreja, eu sirvo ao Senhor, porque eu quero ir morar no céu, eu tenho alegria, eu quero ser feliz e eu quero ir morar no céu com Jesus. Eu quero ter a vida eterna, mas não por obrigação, mas sim por alegria. Então, voltando aqui para o nosso tópico, como eu já estava lendo aqui sobre o valor do livro de Josué, né? O povo de Deus, então, assim, atravessou milagrosamente o Rio Jordão, no período das cheias. A queda de Jericó vem como conquista e divisão da terra prometida. Ao contar essas histórias, Josué não omitiu nenhum dos seus erros, para demonstrar que, embora tinha feito algumas escolhas equivocadas, não erradas, equivocadas, Deus nunca perde o controle da história. Afinal, como disse Paulo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, pois nos mostra que somos indivíduos falíveis, buscando nos relacionarmos com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o qual, cheio de bondade e misericórdia, cumpre integralmente a sua promessa. Agora vamos pensar um pouquinho, meninos e meninas, porque os livros canônicos mencionam as façanhas, mas também os erros cometidos pelos heróis da fé. O princípio espiritual mencionado por Jesus de que não há nada escondido e de que não venha a ser revelado mostra-se verdadeiro com frequência nas Escrituras. Amém? Então agora nós já partilhamos aqui para o terceiro tópico, que fala assim, os antecedentes históricos. Primeiro, o deserto chegou ao fim. A liderança de Josué deu início a um novo tempo, onde não haveria mais nuvem e coluna de fogo, nem o maná cotidiano, nem água saindo da rocha. Eles agora não morariam em frágeis tendas, mas em casas bem construídas. Comeriam dos frutos que a terra produzisse e bebiam a água dos rios e mananciais. Os milagres experimentados durante a caminhada pelo deserto se tornariam mais esporádicos, porém Deus estava dando-lhes uma terra que manava leite e mel. O que aqui também vem falando um pouco? Que deixa eu ver se eu não vou adiantar aqui um pouquinho. É que assim, no tempo antigo, o Senhor, ele realizava milagres, assim, pessoalmente, né? Quando ele deu vista aos cegos, quando ele curou aquela mulher do fluxo de sangue. Então, assim, ali seriam os milagres dele pessoalmente. E aqui, a própria lição já vem dizendo para nós que há um novo tempo que chegou, porque eles conquistaram a terra prometida. Então, é um novo tempo. Lá no deserto, eles moravam em tendas, o maná era produzido diariamente, de dia eles caminhavam debaixo da sombra, né? O Senhor guiava eles embaixo daquela sombra para que eles caminhassem no deserto, e à noite ele colocava aquela coluna de fogo para aquecê-los do frio. Então, assim, era um outro tipo de maná. Daqui para frente agora, eles vão vivendo o sobrenatural de forma assim que Jesus não está agora já de corpo presente, porque afinal ele já ressuscitou, né? Ele já foi morto e ressurgiu ao terceiro dia. Então agora eles vão passar a vivenciar os milagres sobrenaturais, né? Não mais aqueles presenciais, porque o Senhor ressuscitou, né? Então, como os hebreus conseguiam chegar até Canaã, assim, é uma pergunta, né? Como eles conseguiam chegar? Somente com a mão de Deus, porque a gente viu aqui na lição lá na frente
que os primeiros povos que foram os mais antigos, eles eram às vezes rebeldes, né? Eles irritaram o Senhor de certa forma, né? Eles fizeram com que o Senhor irasse. Daí Moisés foi lá e clamou por perdão para eles. Então o que aconteceu? O Senhor tratou com toda aquela geração assim, murmuradora. E ele levantou uma segunda geração, na qual o povo confiava nele, a qual o povo amava o Senhor, né? E aqueles mais rebeldes, aqueles mais difíceis de lidar, como aqui a própria lição está falando, que eles caminharam por cerca de 40 anos, porque eles, diferentemente dos outros povos, eles não sucumbiam. Às vezes eles não obedeceram à voz do Senhor, às vezes eles murmuravam contra o Senhor. E esse novo povo não, esse novo povo foi ensinado tendo fé, vivendo do sobrenatural. Aí vem aqui assim no tópico 2, então lá, as últimas palavras de Moisés. Com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida. Ah, eu já adiantei essa parte. Era isso que eu queria falar. O fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida. E por orientação do Senhor, Moisés convocou uma reunião com todos, pois ele sabia que morreria em breve, sem entrar em Canaã. Entretanto, o povo precisava ouvir mais uma vez todos os mandamentos do Senhor. Então, assim, antes de Moisés, partir, ele quis deixar as últimas palavras, como eu já adiantei um pouquinho ali na frente. Com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida. E por orientação do Senhor, Moisés convocou uma reunião com todos, pois ele sabia que morreria em breve, sem entrar em Canaã. Entretanto, o povo precisava ouvir mais uma vez todos os mandamentos do Senhor. Aí o tópico 3, um novo tempo de fé e expectativa, que seria esse sobrenatural que eu acabei de comentar com vocês um pouquinho antes, que eu dei uma adiantadinha. Os hebreus estavam cheios de fé e boas expectativas, diferentes do que ocorreram 38 anos antes, quando Deus reprovou toda uma geração, que está lá em Números 14. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha lá, para não ficar só aqui na nossa... A gente ainda não buscou nenhum versículo. Para mim, eu não queria fazer um vídeo muito longo, para vocês não desistir e ler junto comigo, né? E participar, prestar atenção. Mas vamos dar uma olhadinha assim, bem rapidinho, só para a gente firmar aqui, ó. Lá em Números 14, tá falando assim, ó. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhe disse: Ah, se morremos nesse deserto, e por que nos traz, Senhor, a esta terra para caminharmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? É quando eu disse para vocês que o povo murmurava contra o Senhor. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Olha como o povo era murmurador. O Senhor tirou eles da escravidão de lá do Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiariam a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio a qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e no lá dará terra que mana leite e mel. Agora, para entrar na terra prometida, eles teriam de enfrentar um obstáculo, que é as águas do Rio de Jordão. As expectativas de que algo poderoso da parte de Deus aconteceria e que teriam grandes vitórias transformou-se numa certeza entre os hebreus. Assim, Deus os aprovou, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11:6. E realizou grandes milagres no meio do seu povo.
Esta verdade acerca da fé genuína é atemporal nos dias de Jesus. Os que iam até ele com fé, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a mulher cananeia, dentre outros, experimentaram e receberam a cura. Aqui não, aqui eles já vão vivendo sobrenatural. Por qual razão a lei foi transmitida novamente ao povo antes da entrada na terra, antes de entrar na terra prometida, né? Se eles já conheciam? Não, olha, a falta de fé em Deus impede-nos de vermos o sobrenatural. Então, se faltasse a fé, eles não viam o sobrenatural. Deus se agrada da nossa fé e da nossa obediência. E assim, um comentário final para a gente fechar a lição, que eu, como comentei, não quero que o vídeo fique muito longo, porque eu gostaria que vocês parassem um pouquinho e meditassem comigo nessa lição, porque ela é muito importante também para vocês, para mim e para vocês. Josué é o primeiro dos livros da história profética, que descreve o relacionamento de Deus com o povo escolhido depois da morte de Moisés, o mediador da aliança do Sinai. O mediador da aliança do Sinai. Existe um forte senso de continuidade histórica no fato de Deus, em fidelidade à sua aliança com os patriarcas e as nações teocráticas. Conduzir Israel à terra da bênção e estabelecer as tribos em sua terra prometida. Através que o Senhor prometeu para os patriarcas, né? Então, lá pelos pais, pelas mães, eles só não viram porque murmuraram contra o Senhor. Deixaram de crer no sobrenatural. Através de atos reais e poderosos de redenção, ele exibe a sua presença e poder. Esses atos são ao mesmo tempo reais e proféticos do segundo Josué, isto é, do seu Jesus Cristo, nosso Senhor. A era de Josué representa o ápice